Bom dia, paz seja convosco, dia 5 de julho de 2024. Estou aqui iniciando mais uma live nesta manhã, sexta-feira, mais um dia abençoado na presença de Deus. E hoje eu vou estar falando de Atos, capítulo 28, o último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos aí chegando de Atos dos Apóstolos. Tenho certeza que Deus falou poderosamente ao seu coração, que Deus ministrou coisas profundas na sua vida. E hoje eu vou estar aqui abordando o capítulo 28 e depois também vou estar aí iniciando um novo projeto aí que já está aqui na minha cabeça, já estou planejando e creio que vai ser uma bênção, né, para a vida daqueles que têm acompanhado aqui esse trabalho que eu estou fazendo aqui através dessa live. Mas antes de começar o capítulo, eu quero orar com você, quero apresentar a Deus esse tempo, né, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas. Bom dia, bom dia. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, mais uma oportunidade que nós estamos na tua presença. Obrigada, Jesus, pelo teu amor, pela tua fidelidade, por esse dia lindo que está aqui em São Paulo. Senhor, muito obrigada. Nós já estamos aqui no meio do ano, Jesus querido, e o Senhor tem nos dado a graça. Na tua bondade nós temos vivido e permanecido na tua presença. Muito obrigada, Jesus, que o Senhor esteja no controle desta live, que o Senhor esteja ministrando aos corações, que o Senhor se revele aos nossos corações nesta manhã, como o Senhor tem feito nas outras lives, Senhor, que o Senhor tenha o controle de todas as coisas, que o Senhor vá de encontro aos corações que estarão assistindo, independente do tempo em que essa live for acessada, seja agora ao vivo, seja depois, daqui a alguns anos, daqui a alguns meses. Onde quer que essa live for acessada, que haja a manifestação da sua glória, do teu poder sobre cada uma dessas vidas, Senhor, que vão estar assistindo. Que haja, Senhor, o derramar da tua porção sobre essas vidas, curando, Senhor, aqueles que estão enfermos, restaurando a saúde dos doentes, Senhor, restaurando o coração dos aflitos, dos oprimidos, Senhor. Faz nova todas as coisas na vida dessas pessoas. Nós sabemos que há poder no nome de Jesus, que o teu nome, Jesus querido, manifeste a tua glória sobre essa vida. O Senhor sabe o que essas pessoas precisam, o Senhor sabe o que essas pessoas têm vivido, têm experimentado. Que o Senhor se revele ao coração delas, trazendo salvação, trazendo mudança de história, trazendo alinhamento ao teu plano, ao teu propósito. Vem intervindo, Senhor Jesus, sobre essas vidas. Vem intervindo no coração dessas pessoas, Senhor. Alinha a sua mente, o seu coração, Senhor, segundo aquilo que o Senhor quer fazer na vida delas. Nós sabemos, Senhor, que para ti não há nada impossível, que operando Deus, quem impedirá? Não há barreiras que o Senhor não possa transpor, não há limites que o Senhor não possa passar. Senhor, age sobre a vida dessas pessoas, faz nova todas as coisas, traz a transformação nos casamentos, Senhor. Muda a história dessas famílias, Jesus querido, alinha esses casamentos ao teu coração, aos teus sonhos, aos teus projetos, traz reconstrução, restauração dos relacionamentos, Senhor, porque nós sabemos que a tua fidelidade dura para sempre. E que o Senhor é bom, em todo o tempo o Senhor é bom. Ajuda, Senhor Jesus, esses casais a viverem o teu plano, o teu propósito, a encontrar em ti a felicidade plena, a usufruir da vida abundante que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Guarda as famílias brasileiras, guarda, Senhor, os filhos, os netos, Pai. Guarda, Senhor, cada família, entra dentro destas casas e faz nova todas as coisas, muda as circunstâncias dentro das famílias, Senhor, onde tem acontecido divisões, separações, em nome de Jesus que haja paz, seja repreendido em nome de Jesus toda contenda, toda intriga, toda briga, todo desalinhamento seja repreendido em nome de Jesus, que haja paz sobre as famílias, que haja paz sobre os casais, sobre a vida dos filhos, que eles sejam cobertos com o sangue de Jesus, que os pais, Senhor, que são os responsáveis pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, Pai, que eles estejam no lugar de unção que o Senhor tem para a vida deles e que eles cumpram o papel para o qual o Senhor os chamou, Pai, de cobrir, de proteger, de ensinar, de mostrar o caminho, Senhor. Usa os pais, dá a eles sabedoria, dá a eles coragem, dá a eles intrepidez, Senhor, que eles busquem de Ti, Senhor,
a força, o vigor para vencer, Senhor, e ganhar toda a casa deles para a glória do teu nome, Senhor. Cuida deles, Pai, cuida da igreja brasileira, vai de encontro ao coração dos líderes brasileiros, vai de encontro aos corações dos pastores, dos profetas, dos apóstolos, Senhor, seja qual for o título que é usado nas denominações, que o teu nome seja honrado dentro da tua casa, que o teu nome seja honrado na liderança brasileira, na liderança cristã, Senhor. Age no coração dos pastores, dá a eles força, dá a eles vigor para seguir em frente, que eles busquem cada vez mais uma vida de santidade na presença do Senhor, uma vida de honra, de glória para o teu nome, Senhor. Age no coração dos pastores, dá a eles sabedoria para conduzir a igreja, traz sobre eles o temor do Senhor, o temor do Senhor que protege, que guarda o coração, Senhor, que alinha a tua vontade e o teu propósito. Pai, que a igreja do Senhor seja comprometida contigo em todos os sentidos e profundamente, Senhor. Tira do meio da tua igreja, tira do meio da liderança brasileira toda a corrupção, Senhor, toda a maldade. Tira do meio da liderança brasileira, Senhor, toda a inércia, toda a indiferença, Senhor. A dor, Senhor, das pessoas, das ovelhas. Vai de encontro ao coração da igreja brasileira e muda a história. Pai, nós aguardamos um avivamento, nós aguardamos as promessas, o cumprimento das tuas promessas sobre a nação brasileira, que vai começar na sua igreja. Não tem outro lugar onde possa começar um avivamento, somente da tua igreja, Pai. Então, Senhor, manifesta a tua glória, trazendo o alinhamento necessário à sua igreja, Pai. Que ela seja temente ao Senhor, que ela seja comprometida ao Senhor, que ela venha se empenhar, se esforçar, Senhor, para fazer aquilo que precisa ser feito, em nome de Jesus, Pai. Abençoa poderosamente a igreja brasileira, Senhor. Dá as estratégias, dá a sabedoria, o conhecimento da tua palavra, para aplicar as verdades do teu reino nas áreas que são necessárias, Senhor, nas áreas onde precisa haver cura, onde precisa haver libertação, restauração, Senhor. Em nome de Jesus, opera, Senhor, poderosamente na igreja brasileira, para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor, os pastores que estão começando agora, com igrejas pequenas, Senhor, são tantos desafios. Vai à frente dos teus filhos, vai conduzindo eles para o centro da tua vontade. Levanta, Senhor, homens e mulheres fiéis, leais ao Senhor, comprometidos contigo, para ajudar esses pastores, para ajudar, Senhor, para que eles permaneçam fiéis, para que eles permaneçam íntegros, que haja sempre intercessores que estão levantando os braços dos pastores, segurando o braço deles levantados, Pai, para que a tua igreja prospere, para que a tua igreja seja vitoriosa. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Senhor, a igreja brasileira, abençoa a nação brasileira, abençoa as famílias, Senhor, os pais, os filhos, Senhor, os netos, abençoa a nação brasileira, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém, amém, glória a Deus. Bom dia ao pessoal que entrou aí, paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Estou aí hoje, eu vou abordar capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, estou aí encerrando Atos dos Apóstolos, quarta-feira. Eu vou estar aqui na live, né? Vai ter uma pessoa comigo. Quero fazer mais essa live de quarta, né? Com um convidado, uma convidada, na verdade, que já tem alguém aqui que nós estamos já orando. E eu creio que o Senhor vai trazer um tema bem apropriado para esses dias, para a gente estar abordando, né? Em nome de Jesus. Provavelmente eu dei uma parada de algumas semanas, 1-2 semanas aí nas lives, para dar uma descansadinha e já me preparar para o novo projeto que o Senhor já está trabalhando no meu coração, né? Eu vou continuar aqui fazendo as lives, provavelmente serão de quarta e sexta-feira mesmo, né? Mas eu vou estar abordando agora outros livros, né, do Novo Testamento. Então você aí que me segue, não deixe de me seguir, tá bom? Não esquece, assiste as lives aí que nessa semana de folga, assiste as lives que já foram salvas e que você não assistiu ainda. Eu tô aí com um canal no YouTube, né? Chama Chave Mestra. Estou passando as lives para lá, provavelmente nessas 2 semanas aí de descanso eu vou terminar de passar todas, pelo menos as de Atos dos Apóstolos, né? Aqui no meu Instagram vai ficar as lives do Evangelho de Mateus, desde o capítulo 1. Então, você que não assistiu,
faz um propósito com Deus aí, vai assistindo, vai recebendo da palavra, vai aprendendo, vai conhecendo. Me manda mensagem, fala pra mim, ó, pastora Rita, gostei daquela live, ou então, pastora, fiquei com dúvida em tal assunto. E aí a gente vai conversando, né? De repente, numa desses comentários que vocês fazem comigo, pra mim, eu posso de repente trazer um tema específico aqui para ser abordado aqui na live, tá bom? Me ajuda aí para fazer com que essas lives sejam melhores, né? Sejam também conhecidas, sejam divulgadas em nome de Jesus, tá bom? Quarta passada o pastor Silvio esteve comigo, a gente falou de um tema bem legal, o temor do Senhor. Foi muito interessante essa live, o pastor trouxe assim, uma abordagem muito bacana, né? Falou de quanto que o temor do Senhor nos beneficia, quanto que ele nos protege, quanto que ele aperfeiçoa a nossa santidade. Então, olha só que coisa tremenda, né? A gente busca de Deus um tema e o Senhor traz assim uma profundidade no assunto que eu não esperava, assim, mas foi muito legal. A live tá salva tanto aqui no meu perfil quanto lá no YouTube. Então, assiste aí, curte, compartilha, comenta, tá bom? E vamos lá, para capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Eu vou começar no verso 1, tá bom? Eu tô lendo uma versão bem contemporânea, é a NVT, nova versão transformadora, se eu não me engano é esse o nome. Olha eu falando o nome errado da versão da Bíblia. Depois eu vou confirmar, tá bom? E falo para vocês. Diz assim, é Paulo na ilha de Malta. Nós sabemos que Paulo, ele estava ali semana passada no capítulo 27, eu falei da viagem, né? Que foi uma viagem dificílima, né? O navio afundou, foi um tempo muito difícil para eles, porque eles viajaram segundo a direção do capitão, que é um homem experiente nas águas, no mar, mas não ouviram o conselho de Paulo, então houve muita perda, foi um período difícil. Você imagina o coração de Paulo, né, ali, se bem que eu sei que ele tinha a paz do Senhor no coração dele, porque Deus se revelou, ele falou que ele iria chegar em Roma, então se Deus falou, ele vai chegar e ele chega mesmo, e é assim com a gente também, se Deus falou que vai fazer, ele vai fazer, querido, você não tenha dúvidas. Protege teu coração, mesmo que venha tempestades, mesmo que venham guerras, lutas, fique em paz, porque se ele falou que vai fazer, ele faz. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Então confia. E aí Paulo sai dessa viagem, né, tão difícil, eles chegam numa ilha chamada Malta. E é disso que nós vamos falar hoje. Então diz assim o texto, no verso 1. Uma vez a salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Olha o pensamento deles, né? Muitas vezes são os pensamentos humanos, né? As pessoas que não conhecem a Deus e não sabem o que Deus está fazendo na vida do outro, né? Vamos lá. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Olha só, né? As pessoas não sabem o que Deus está fazendo e às vezes falam coisas, né, que não sabem. Era dentro do que eles entendiam, dentro do que eles conheciam e do que eles criam, né? Lembrando que quando nós trabalhamos, o Senhor descansa. Lembrando que quando nós trabalhamos, o Senhor descansa. E quando nós descansamos, o Senhor trabalha. Isso mesmo, Márcia. Malta era uma pequena ilha ao sul da Sicília e da Itália, né? Então, eles estão indo para Roma, o navio naufraga ali, eles vão parar nessa ilha, eles chegam ali naquele lugar, né? E por que os moradores da ilha de Malta tinham essa mentalidade? Que ele escapou do mar e agora uma serpente morde ele, né? Porque eles criam numa divindade uma divindade pagã, que era uma deusa chamada Justiça.
Então os nativos acreditavam que ela estava por trás dessa perseguição que Paulo estava vivendo, tanto da tempestade no mar, quanto agora que ele é mordido pela víbora, né? Então, a idade deles, o conhecimento que eles tinham, né, dentro da religiosidade, trazia esse tipo de pensamento para eles. Mas eu acho tão interessante que é tudo um plano arquitetado por Deus, né? Você vê que Paulo, ele tá ali, já passou por essa luta toda naquele mar e tem que se salvar no meio da chuva, no frio. Ali, como que ele chegou até aí? Ele chegou nadando, né? Imagina o frio que devia estar naquele lugar. E aí, vai ali fazer uma fogueira, Paulo tá pegando os gravetos ali, a cobra morde a mão dele, né? Diante de todo mundo vê. Não foi uma mordida simples, foi uma coisa profunda, tanto é que ele fica sacudindo a mão para que a cobra caia, né? E então não foi uma coisa simples e todo mundo tá assistindo isso, sabe, irmãos? O que eu penso? Quando a gente vive uma situação, que Deus nos cubra com o sangue de Jesus, viu? Mas que quando a gente está vivendo uma situação de exposição muito grande, Deus tem algo por trás disso, né? Deus tem algo a fazer através dessa exposição. Deus permitiu que essa víbora mordesse a mão de Paulo na frente de todo mundo. E eles pensaram isso. Olha, ele é um homem tão mau que, olha só, foi recebeu libertação lá das águas do mar e agora está sendo perseguido. Então, eles tinham essa mentalidade por causa do que eles criam. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal, né? Marcos 16, 17, 18 diz o quê? Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Olha que coisa linda. Quem está falando isso, gente? É o próprio Senhor Jesus que está falando isso lá nos evangelhos, né? É Ele que está ministrando. Bom dia, Ju. É Ele que está ministrando aqui, está falando. E isso está acontecendo agora com Paulo, ali na ilha de Malta. Os sinais dão crédito à mensagem pregada e não podem ser limitados à era apostólica. Gente, isso não foi só para ontem. O Espírito Santo é o mesmo Espírito que estava em Jesus, está em nós. Então ele continua operando sinais, maravilhas, milagres. Sim, nós vamos impor as mãos nos enfermos e eles serão curados. Nós vamos expulsar os demônios e eles vão sair por causa do nome de Jesus. Nós vamos falar novas línguas. Isso é a igreja apostólica, é a igreja viva, é a igreja que nasceu aqui em Atos dos Apóstolos, lá no dia de Pentecostes. Isso não foi só para a era apostólica, né? Os sinais confirmam o ministério dos embaixadores de Cristo em cada geração. Isso é para mim, isso é para você. Eu sou uma embaixadora de Cristo, eu sou uma embaixatriz do reino. E você também, onde quer que você esteja, você opera as verdades do reino através da sua vida, do seu testemunho, das palavras que saem da sua boca, da sua fé, na ousadia de fé que você tem, de orar pelos enfermos. Eles vão ser curados, queridos. Sabe, os demônios têm que sair quando a gente dá uma voz de comando. Isso está sobre nós por causa do Espírito Santo. Então, os sinais, eles confirmam a mensagem. É para isso que Deus manifesta sinais e maravilhas, confirmando o que se tem pregado. Expulsar demônios, curar enfermos, falar em outras línguas, aparece em outras passagens do Novo Testamento. E não há nenhuma garantia escriturística da sua cessação antes da volta do Senhor Jesus. Os servos do Senhor podem procurar proteção no Senhor Jesus, quanto ao que comem e bebem em lugares e territórios pagãos. Olha só, nós temos essa garantia, querido. Por isso que Jesus nos ensinou a dar graças todas as vezes que vamos comer alguma coisa. Se você vai num lugar que você não conhece a procedência, você não sabe o que está acontecendo ali, vai comer alguma coisa, vai beber alguma coisa, apresenta a Deus. Senhor, graças te dou por esse alimento. Né? Bom dia, Pati. Graças te dou, Senhor, por esse alimento. E sabe o que vai acontecer? O Senhor vai santificar. Se houver algum mal naquele alimento, se houver uma obra de feitiçaria, de macumbaria, querido, tudo isso vai cair por terra, não vai ter poder sobre a sua vida.
E foi isso que aconteceu com Paulo ali na ilha de Malta. Aquela víbora morde a mão dele, mas não causa nenhum efeito contra ele. Você percebe, irmãos, o que a unção de Deus é capaz de fazer na vida de um homem e de uma mulher de Deus? Olha que coisa gloriosa, irmãos. Nós sabemos que esse fato abriu os caminhos para que Paulo pregasse em Malta e alcançasse vidas naquele lugar. Isso é a mesma coisa conosco. Onde quer que a gente vá, você vai numa consulta, querido, lá no médico, no hospital, tá lá esperando, né? E aqui no Brasil, principalmente quem não tem convênio, aliás, até quem tem convênio espera um pouco, né? Espera bastante. Querido, fale de Jesus, fale do amor de Deus. Se alguém puxar assunto, converse, sabe? Fale e use a autoridade que você tem no nome de Jesus. Fale do amor de Deus. Era isso que Paulo estava falando, fazendo, né? E essa situação tão constrangedora, meu Deus, ser mordido por uma cobra ali, a situação já estava tão difícil. Mas o Paulo, ele é aquela pessoa íntegra, né? Aquela pessoa que sabe por que está ali, sabe que Deus está no controle da sua vida, da sua história, então ele não se incomoda com aquilo, ele sacode a mão, a cobra cai dentro do fogo ali e as pessoas ficam só observando ele, né? As pessoas ficam só observando e as pessoas estão nos observando. Essa é a verdade. Na exposição que eu já falei aqui no começo, no momento de exposição, as pessoas estão nos observando e vendo como nós vamos reagir. O que nós vamos fazer? Nossa, o que será que ela vai fazer agora? Como ela vai reagir? Será que ela vai murmurar? Vai reclamar? Será que ela vai blasfemar? Não é? As pessoas estão aí e dependendo da sua reação, elas podem tomar uma decisão em favor de Jesus. Vamos lá, vamos continuar aí no verso 7. Perto da praia havia uma propriedade pertencente a Públio, a principal autoridade da ilha. Por 3 dias ele nos hospedou e nos tratou com bondade. Aconteceu que o pai de Públio estava doente com febre e disenteria. Paulo entrou, orou por ele e, impondo as mãos sobre a sua cabeça, o curou. Então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Como resultado, fomos cobertos de presentes e honras, e chegada a hora de partirmos, o povo nos forneceu todo o suprimento necessário à viagem. Olha só, não é? As pessoas observaram, viram que Paulo não ficou mal, não inchou, não passou mal, entenderam que ele era o quê? Era alguém especial. Dentro da crença deles, acreditaram até que ele era um Deus. Mas Paulo falou do amor de Deus naquele lugar e mostrou quem é o Deus verdadeiro, quem é o Senhor, né? E aí ele tem essa oportunidade de estar na casa do Públio. E ele vai ali, né? E ele ora pelo pai de Públio. Públio era um oficial romano de muita importância, ele era uma das pessoas mais importantes daquela ilha. E pensa bem, irmãos, ele tem essa oportunidade, ele ora pelo pai de Públio, e aí todos os enfermos da ilha são trazidos para que ele ore. Olha que coisa maravilhosa, o dom de cura se manifestando ali na vida de Paulo. É mais uma das promessas que Jesus Cristo deixou para a sua igreja, né? Os dons do Espírito é manifestado ali na vida de Paulo, e ele ora pelos enfermos. E mais interessante ainda, gente, quem está com Paulo ali? Quem é o escritor do livro de Atos dos Apóstolos? O Dr. Lucas. O Dr. Lucas está com Paulo, ajudando Paulo, assistindo tudo aquilo, cooperando também com o conhecimento que ele tem, né? E olha só, mesmo com o médico ali do lado, o Senhor operou sinais e maravilhas, o Senhor curou esse homem, curou os enfermos da ilha. E eles foram reconhecidos ali através, né, dessa graça que o Senhor derramou sobre eles. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Deus, ele tem os seus planos ali. Paulo, pensa na viagem lá do capítulo 27, né? O alvo é chegar em Roma. Você pensa, vai ser um caminho reto. Nós vamos chegar em Roma e lá vamos dar prosseguimento àquilo que Deus tem. Mas olha, vem uma tempestade, eles vão parar nessa ilha. Chega ali na ilha, Paulo tem a oportunidade de anunciar o evangelho. Paulo ora pelos enfermos, os enfermos da ilha são curados, pessoas são alcançadas, pessoas são salvas. Ele fica ali um tempo, são 3 meses que ele fica ali naquele lugar. Então é a mesma coisa as nossas vidas, irmãos.
Muitas vezes nossos planos, nossos projetos é uma linha reta, mas Deus ele vai fazendo umas mudanças ali, vai mudando tudo para que o nome dele seja honrado, para que o nome dele seja glorificado e para que eu e você cresça na fé, para que a gente amadureça, para que a gente tenha uma história para contar, um testemunho para contar. Não é? Então você está fazendo os seus planos, coloque os seus planos diante do Senhor, apresenta os teus planos, os teus projetos e Ele vai conduzir todas as coisas, ok? Vamos aí no capítulo 28, vamos no verso 11. Eu gostaria de terminar hoje o capítulo 28. 3 meses depois do naufrágio, embarcamos em outro navio que havia passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino que tinha na parte da frente a figura dos deuses gêmeos. Aportamos em Siracusa, onde ficamos 3 dias. Dali navegamos até Régio. Um dia depois, um vento sul começou a soprar, de modo que no dia seguinte prosseguimos até Puteoli. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. Depois fomos para Roma. Os irmãos em Roma souberam que estávamos chegando e vieram ao nosso encontro no fórum da Via Ápia. Via Ápia era uma avenida, uma rua. Outros se juntaram a nós nas 3 Vendas, que é um porto, tá bom? Ao vê-los, Paulo se animou e agradeceu a Deus. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão de ter sua própria moradia, sob a guarda de um soldado. Ele ficou preso a domicílio, né? Eles tiveram que esperar 3 meses até que a tempestade de navegação, até que a temporada de navegação começasse, provavelmente em fevereiro. Então, lembra, eu falei semana passada na live de sexta-feira que eles, quando eles iniciaram aquela viagem, eles estavam indo contra o período de navegação, um período apropriado para navegar. O capitão do barco achou que poderia ir, que era prudente ir. E Paulo também avisou para eles que era perigoso. Mas mesmo assim eles não quiseram ouvir a Paulo. Agora nós estamos num outro momento e realmente eles esperam passar esse período que é perigoso a navegação e vão em fevereiro, provavelmente em fevereiro, e eles saem, eles partem, né, dali. Siracusa era a maior cidade da Sicília. Puteoli, atual Pozzuoli, né, era o principal porto sul da Itália. Eles viajaram, depois que eles desceram, né, depois que acabou a parte que eles fizeram no mar, eles foram a pé até Roma. De determinado lugar, o grupo viajava por terra para Roma, pela Via Ápia. A Praça de Ápio era uma cidade localizada a 68 quilômetros de Roma. E 3 Vendas ficava a 52 quilômetros da capital. Então pensa quanto que eles andaram até chegar a Roma. Olha como era longe, né? Viagem cansativa, né? Como cidadão romano que não havia cometido nenhuma ofensa flagrante e que não tinha aspirações políticas, Paulo foi autorizado a morar em alojamentos privados, né? Os romanos sabiam que Paulo não era culpado de nada, né? Mas como ele tinha cidadania romana, ele tinha alguns privilégios, então ele pôde ficar numa casa, né? Paulo sofreu muita perseguição. Os judeus romanos demonstraram surpresa, porque essa notícia não havia chegado até eles ainda. Quando Paulo se encontra com os judeus romanos, eles não estão sabendo do que está acontecendo lá em Jerusalém, eles não estavam a par do assunto, né? Vamos lá no verso 23. Paulo prega e ensina em Roma. 3 dias depois de chegar, Paulo convocou os líderes judeus locais e lhes disse: Irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes de nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue ao governo romano. Os romanos me interrogaram e queriam me soltar, pois não encontraram motivo para me condenar à morte. Mas quando os líderes judeus protestaram contra a decisão, considerei necessário apelar a César, embora não tivesse acusação alguma contra o meu próprio povo. Paulo não está ali acusando os judeus. Olha a integridade dele, né? Ele não reverteu a situação a favor dele. Ele continuou falando a mesma coisa. Eles estão me acusando, mas eu fui considerado inocente pelos romanos, né? E ele não se aproveita da situação, já que os judeus romanos nem sabiam da história. Ele não se aproveita da situação para culpar também os judeus, para acusar os judeus de nada. Olha que integridade.
Por isso pedi a vocês que viessem aqui hoje para que nos conhecêssemos e também para que eu pudesse explicar que estou preso com essas correntes porque creio na esperança de Israel. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia e ninguém que veio de lá nos informou alguma coisa contra você. Contudo, queremos ouvir o que você pensa, pois o que sabemos a respeito desse movimento é que ele é contestado em toda parte. Então, marcaram uma data e, nesse dia, muita gente foi à casa de Paulo. Ele explicou e testemunhou sobre o reino de Deus e, desde cedo até a noite, procurou convencê-los acerca de Jesus com base na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Quer dizer, ele continua falando do mesmo jeito que ele falou em Jerusalém. A mensagem dele era muito clara, ele sabia o que ele tinha que anunciar, ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele não mudou a mensagem para adaptar ao contexto, nada. Ele permaneceu sendo aquela pessoa que a gente vem conhecendo aí nos outros capítulos, né? Ele explicou e testemunhou sobre o reino de Deus e desde cedo até a noite procurou convencê-los acerca de Jesus com base na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Alguns foram convencidos pelas coisas que ele disse, mas outros não creram. E depois de discutirem entre si, foram embora com essas palavras finais de Paulo. O Espírito Santo estava certo quando disse a nossos antepassados por meio do profeta Isaías: vá e diga a este povo, quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem. E seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Portanto, quero que saibam que essa salvação vinda de Deus também foi oferecida aos gentios, e eles a aceitarão. Depois de ele ter dito essas palavras, os judeus partiram, em grande desacordo uns com os outros. Olha só, né? É difícil para eles receberem a palavra, é difícil para eles entenderem que Jesus é o Messias, né? Alguns creram, mas a maioria não. Argumentando com base na doutrina do Velho Testamento sobre o Messias e o seu reino, Paulo apresenta a evidência pertinente a Jesus. É o que eu já disse em outras lives, né? O Espírito Santo trouxe essa graça sobre Paulo de conciliar o velho com o novo, mostrando quem é Jesus. E que em Jesus se cumpria tudo, se cumpriu tudo aquilo que foi declarado pelos profetas, inclusive por Moisés. Então, eu vejo isso como algo tão maravilhoso, né? Ele poder fazer esse link com tanta clareza, ao ponto dos judeus entenderem, aqueles que creram, entenderem que realmente Jesus vem cumprindo. Você vê que é interessante que nós hoje, os gentios, conseguimos fazer esse link e às vezes a maioria dos judeus, a maioria ainda não consegue entender isso. Para eles ainda está vedado esse entendimento, esse conhecimento. É muito triste, né? A mensagem final de Atos é que os judeus, dos dias de Paulo, de Jerusalém a Roma, rejeitaram Jesus como seu Messias. Alguns judeus em particular creram, é claro, mas a tocha do evangelho foi passada da mão judaica para os gentios. Que honra! Que honra! Você consegue se alegrar por isso? Você consegue entender que honra o Senhor tem liberado sobre a sua vida, sobre a minha vida, através dessa oportunidade? A tocha da pregação do Evangelho está sobre as nossas mãos, ainda está sobre as nossas mãos, até que o tempo dos gentios acabe. Né? O anjo falou isso para Daniel lá, né? Quando dá as revelações para ele. O cristianismo disseminou-se de Jerusalém a Roma e causou a transição de uma religião exclusivamente judaica para a esperança de todas as nações. Paulo explica essa transição cuidadosamente lá no livro, na carta que ele escreve aos Romanos, do capítulo 9 ao capítulo 11. Paulo vem falar dessa transição com muita sabedoria, com muita graça. Se você quiser conhecer mais esse assunto, leia lá Romanos, capítulo 9 até o capítulo 11, você vai entender claramente essa transição tão tremenda que aconteceu, né? E eu vou aqui já encerrando no verso 30. Durante 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma, às próprias custas. A todos que o visitavam ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição alguma.
sempre tinha um soldado romano com ele. Já falei isso em outras lives. É provável que por isso lá em Efésios ele fala da armadura do Espírito Santo baseada na armadura do soldado romano, porque aquele rapaz estava com ele o tempo inteiro. Então eu acredito que o Espírito Santo foi dando a ele essa revelação da armadura do Espírito Santo baseada na armadura do soldado romano. É lindo, não é, gente? Eu acho maravilhoso essas coisas. A expressão reino de Deus, né, que o texto está falando que ele proclamava corajosamente o reino de Deus e ensinava acerca do reino. A expressão reino de Deus não tem tanto destaque em Atos como teve nos evangelhos, mas a doutrina do reino é o suporte de Atos dos Apóstolos. Jesus pregou e demonstrou o reino. Atos retrata Paulo dando continuação à pregação do reino. É importante nós falarmos do reino, é importante nós falarmos da sua cultura, de como que o cidadão do reino deve agir, como que ele deve pensar, quem ele deve ser, porque é um novo reino, nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Então nós precisamos entender como o reino de Deus acontece, como ele funciona, no que eu preciso mudar, no que eu preciso ser transformada para ser uma cidadã do reino. O que o cidadão do reino fala? Como ele pensa, como ele reage, quais são as decisões, as atitudes que ele deve ter. Então é importante você entender sobre o reino de Deus. E Atos dos Apóstolos é todo fundamentado na cultura do reino. E Paulo continua aqui em Roma ensinando sobre o reino. Eu quero falar algumas coisas para concluir o livro de Atos dos Apóstolos que eu estou concluindo hoje. Acredita-se que Paulo foi liberto dessa primeira prisão, né, que ele teve ali em Roma. Acredita-se que ele foi liberto dessa prisão em Roma, onde ele esteve preso a domicílio. E continuou seu ministério por mais alguns anos, né? Durante esse período de atividade contínua, Paulo continua ensinando e pregando. É provável, os estudiosos acreditam, que ele foi liberto dessa prisão e que ele ainda fez algumas viagens missionárias, né? Paulo escreveu 1 Timóteo, Tito, aqui em Roma. Mais tarde, ele foi preso de novo e escreveu 2 Timóteo durante a sua segunda prisão romana, né? Nessas cartas pastorais, nós vamos encontrar algumas informações de que Paulo esteve em determinados lugares que em Atos não está relatado. Então, por isso os estudiosos acreditam que dessa primeira prisão romana aí, a domicílio, ele foi liberto, ele fez algumas viagens, depois por perseguição, né, dos judeus, ele é preso de novo e aí ele escreve a segunda carta a Timóteo, né? Então você vê, o que está escrito, alguns tópicos que estão escritos nessas cartas pastorais que afirma que ele fez essas viagens e provavelmente não foi nesse período que Atos dos Apóstolos estava sendo escrito. Ele conduziu uma missão em Creta, está escrito lá em Tito 1:5. Ele planejava passar o inverno em Nicópolis, está escrito lá em Tito 3:12. E ele visitou Éfeso mais uma vez, 1 Timóteo 1:3. Ele foi até Mileto, 2 Timóteo 4:20. E ele esteve em Troade, 2 Timóteo 4:13. Então, os estudiosos, a maioria concorda com isso, de que provavelmente ele foi solto dessa prisão a domicílio e que depois ele fez algumas outras viagens por mais algum tempo e depois ele foi preso de novo e aí, pela segunda vez, ele é preso em Roma, até que ele ali é condenado e é morto, né? Então, eu quero deixar com você essa conclusão do livro de Atos dos Apóstolos, né? Eu confesso que eu estou feliz por estar terminando o livro, mas também um pouco triste, porque é tão empolgante Atos dos Apóstolos, né? Você que não está acompanhando desde o início, as lives estão aí, assiste lá desde o início. A gente sabe que muita coisa boa aconteceu aqui em Atos dos Apóstolos, né? O início da igreja, ela nasceu ali em Atos dos Apóstolos, né? Com a descida do Espírito Santo. E tanta coisa legal, tanta coisa interessante aconteceu aí através dos apóstolos, através dos discípulos, né, das pessoas que Deus usou aí nesse livro. Eu espero que você tenha gostado, você que esteve aí comigo nessa jornada aí, assistindo todas as lives, né? Em nome de Jesus, eu vou continuar falando de outros livros aqui da Bíblia, né? Provavelmente falei no início da live que vou dar uma
uma descansada aí durante umas semanas, mas quarta-feira que vem eu estou aqui, né? Vou ter uma convidada muito especial, nós vamos falar de um assunto muito interessante, tá bom? Vem estar comigo aqui na próxima quarta. Não esquece de curtir as lives, de compartilhar, de comentar. Curte lá no YouTube também, lá no canal da Chave Mestra. Mesmo que você já tenha assistido aqui, vai lá, curte, comenta, né? Divulga, compartilha, porque isso é importante para mim, tá bom? Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida e depois nós vamos estar encerrando. Pai, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade. O meu coração, Senhor, está muito grato pela tua bondade, pela tua graça de me dar essa oportunidade de falar da tua palavra e concluir o livro de Atos dos Apóstolos. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Senhor, aquilo que eu não fui capaz de transmitir, aquilo que eu não fui capaz de ensinar, de falar, que o Senhor mesmo se revele ao coração dos meus irmãos, que eles amem a tua palavra, que eles amem ela, Senhor, e se dediquem a conhecê-la dia após dia, e que o Senhor se revele ao coração deles através da leitura da tua palavra, porque, Senhor, nós sabemos, o Senhor mesmo disse, que a tua palavra é espírito e vida. Senhor, nós queremos mais da tua vida, nós queremos receber mais do teu espírito, que isso venha a ser liberado sobre a nossa vida através da leitura das escrituras, através do conhecimento, do estudo da tua palavra, seja através dessa live, seja através de outros estudos que os meus irmãos fazem, que o Senhor se revele poderosamente ao coração deles, Pai. E como nós falamos na quarta-feira, Senhor, na live com o pastor Silvio, da importância da disciplina cristã, Senhor, para nos proteger, para nos manter no lugar que o Senhor quer, Pai. A leitura da tua palavra, o conhecimento, o estudo das escrituras é importante para nos manter no lugar que o Senhor tem, para nos manter na fé em ti, Jesus querido. O conhecimento da tua palavra, além de nos dar vida e mais do teu espírito, nos protege, nos guarda de cair no pecado, nos guarda de cair nas falsas doutrinas, nos falsos ensinos. Então nos protege, Senhor, através do conhecimento da tua palavra, que dia a dia nós venhamos ter fome e sede do Senhor, para te conhecer mais, Senhor, seja através das escrituras, Senhor, seja através das ministrações que nós assistimos, das palavras que nós recebemos, dos cultos que frequentamos, seja através dos cursos que fazemos, Senhor, mas principalmente seja através do estudo da tua palavra, Senhor, individualmente, pessoalmente, Senhor, que nós venhamos desempenhar o hábito, Senhor, de ler a tua palavra todos os dias, Senhor, e que o teu Espírito seja o nosso companheiro frequente nessa leitura, Pai, que ele se revele ao nosso coração, que ele revele as verdades do reino para nós, Pai, para que venhamos ser aprovados diante do Senhor, Pai. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, que nós venhamos ser e ter o nosso caminho iluminado pela tua palavra, Senhor, para que a gente não se perca, para que a gente não perca o alvo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada aí você que curte, compartilha, que tem estado aqui comigo em todas as lives. Você que está chegando agora, não tem problema. Deus te abençoe. Obrigada aí pelos comentários. O pastor Djalma escreveu, com certeza fomos edificados no firme alicerce da fé. É verdade, as escrituras é o firme alicerce da nossa fé. Marcinha escreveu que nós possamos permanecer para dar continuidade ao livro de Atos. Isso mesmo, quem dá continuidade ao livro dos Atos agora somos nós. O que será que os anjos estão escrevendo acerca de nós? O que eles estão escrevendo acerca do que você está fazendo no reino, de quem você é no reino de Deus? O que eles estão escrevendo sobre você? Olha, a Márcia, gente, a Márcia agora orou pelo enfermo e ele foi curado. O Djalma está firme, sendo constante na fé, continua estudando as escrituras, não é? O que os anjos estão escrevendo acerca de nós? Eu creio que lá na glória nós vamos ter tempo para saber o que foi escrito a nosso respeito, né? E nós vamos nos alegrar com o que Deus tem para nós. Gente, Deus abençoe, bom dia para você. E quarta-feira que vem estarei aqui de novo com a minha convidada, falando de um tema bem legal. Logo eu vou estar postando aí o tema e eu sei que vai ser bênção para a nossa vida.
Deus abençoe, bom dia para você, bom final de semana. Domingo nós temos culto na Ramá, culto de Santa Ceia. Meu Deus, hoje eu tô falando demais. Tem culto de Santa Ceia, nós temos nossa vigília sábado às 20 horas. Vai ser uma bênção, uma vigília num formato diferente. Deus já está aí nos preparando para esse momento, vai ser uma bênção. Quem quiser vir participar, você está convidado. Não é uma vigília longa, deve terminar lá pelas 10, 11 horas da noite. Vem estar com a gente, tá bom? Está aberto, está convidado. E hoje tem reunião de oração na Ramá, tem Royal Kids, né? Vem estar presente com a gente, tá bom? Deus abençoe e bom dia, pessoal. Obrigada.